Eu posso usar esse mesmo conhecimento não só para automatizar a geração do K200, como eu posso usar também para automatizar a geração, por exemplo, do inventário, que está vindo logo aí. Daqui a pouquinho a gente vai precisar informar o inventário também. Então, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, o programa onde eu ensino recursos e técnicas que vão te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje eu vou te mostrar como automatizar a geração do registro K200 do SPED fiscal a partir dos dados de uma planilha Excel. De onde foi que surgiu essa ideia de fazer esse conteúdo da live de hoje? Basicamente dos problemas que eu tenho para resolver por aqui. O que é que está acontecendo agora? Um dos meus clientes tem um sistema e esse sistema gera uma movimentação muito confusa, uma movimentação que não dá para entender. Você movimenta lá 10 itens no seu estoque e ele lança no SPED fiscal que você movimentou 1000. Você tira lá 8 itens de um outro produto e ele movimenta lá no saldo final do seu estoque 593 peças. Então, a gente não está conseguindo gerar as informações a partir do sistema de forma confiável. Por isso, a gente precisou fazer uma análise dos dados, né, das informações lá de entrada, de saída, usar isso de forma quase que manual, né? Não manual, que a gente sempre vai usar uma automação, mas no sentido de que não foi através do sistema. A gente tem que pegar XML, entrada, saída, lá na indústria, então a gente tem que transformar matéria-prima em produto acabado, calcular quanto foi que consumiu, enfim, para a gente chegar num número que seja confiável para a gente informar o nosso registro K200 do SPED fiscal. E a gente chegou nesse número, chegou no saldo, e agora está na hora da gente pegar essas informações, gerar o registro K200, gerar esse registro e depois importar lá dentro do SPED, incluir isso lá no SPED fiscal para que a gente possa retificar ou enviar o nosso SPED de maneira correta. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, vão me acompanhar. Vou estar aqui resolvendo esse problema e ao mesmo tempo ensinando para vocês, caso vocês precisem algum dia, como resolver esse tipo de situação, e é sempre útil. Eu posso usar esse mesmo conhecimento não só para automatizar a geração do K200, como eu posso usar também para automatizar a geração, por exemplo, do inventário, que está vindo logo aí. Daqui a pouquinho a gente vai precisar informar o inventário também. Então, essa live também vai servir para você gerar lá o bloco H do SPED, embora já tenha live aqui no canal ensinando como fazer isso. Mas, vamos nessa. Novo desafio aqui para a gente. Então, se prepara aí, prepara o seu computador, abre o seu Excel, que eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai começar a construir isso juntos a partir de agora. Então, vamos nessa, transformar essa planilha aqui, essa tabela em Excel, no bloco K, no registro K200 do SPED fiscal. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa entender quais são as informações que estão presentes lá no SPED fiscal, lá no registro K200. Para isso, a gente vai buscar aqui o guia prático da FD ICMS PI. Aqui na tela para vocês verem, vai acessar aqui a tabela lá do SPED fiscal, o guia prático, na verdade, manual, e lá a gente vai procurar o registro K200, dois pontos, a gente já vai cair direto nele, que é o estoque escriturado, porque ele vai explicar o que é que a gente precisa escriturar, a gente não vai entrar em detalhes aqui, não vamos reviver minha época que ensinava aqui sobre SPED fiscal, né? Vamos focar aqui na automação. Então, a gente tem essa tabelinha. Nessa tabelinha, a gente tem as informações que eu preciso colocar lá no meu SPED. Então, eu vou ter lá o texto K200, a data final do estoque, o código do item, quantidade que está em estoque, o indicador do tipo de estoque, se é do próprio informante do arquivo, se é de terceiros, e o código desse participante, caso esse estoque seja de terceiros. Então, basicamente é esse o trabalho, não é nada muito complexo. Talvez a quem está começando agora, caiu de paraquedas, primeira live aqui, seja algo um pouco mais complexo de entender, mas assim, é uma automação de grau de dificuldade relativamente simples. Então, eu sempre gosto de começar aqui, ó, mostrando para quem está começando, né, essa guia desenvolvedor. É uma guia que normalmente fica escondida ali dentro do Excel. Eu vou ensinar você a habilitar essa guia para que você consiga acompanhar essa live com a gente. Então, botão direito do mouse em qualquer aba que você tiver serve, vai clicar em personalizar a faixa de opções. Uma vez aqui, você vai habilitar a guia desenvolvedor. Provavelmente vai estar desmarcado. Você vai marcar isso aqui, vai dar um OK.
e pronto. Aqui está habilitada, você já pode clicar aqui no botão do Visual Basic ou usar esse atalho que eu gosto bastante, que é o Alt F11. E pronto, a gente vai cair aqui, que é onde a gente vai começar a construir a nossa automação fiscal. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, os novatos aí, né? Vem aqui em ferramentas, opções, dá um pause aqui no vídeo, deixa a sua janela exatamente igual à minha, como está aqui, que você consiga acompanhar exatamente da mesma forma que eu vou fazer aqui. Dá um OK. Agora a gente vai inserir um módulo. E agora a gente vai começar a construir a nossa automação. Como sempre, quem já me acompanha há algum tempo sabe que a primeira coisa que a gente vai fazer é montar o famoso DNI. Aqui e aqui. O que é que significa DNI? Basicamente, definir um problema, mapear os passos e implementar a solução. Isso é algo extremamente importante, extremamente útil para a gente que atua na área fiscal, que a gente atua com diversos problemas. Então é importante a gente ter clareza sobre qual problema eu quero resolver e qual estratégia, qual passo a passo que eu vou adotar para resolver esse problema, porque senão corre sério risco de eu morrer na beira da praia. E muitas vezes, principalmente quando a gente está começando nesse mundo da automação, a solução é relativamente simples, como é dessa automação aqui, mas a gente não consegue enxergar como que a gente vai executar isso. Então, o método DMI vai ajudar você, dentre outras coisas, a ter clareza sobre quais etapas, quais passos você vai precisar dar para resolver esse problema. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui definindo o nosso problema. Qual o problema, meu? Gerar um registro dados entros do SPED fiscal a partir dos dados de planilha. Esse é o problema que eu resolvi resolver hoje, que eu resolvi atacar hoje. E como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai agora começar a mapear os nossos passos aqui. Primeira coisa, eu preciso ter os dados. Então, coletar os dados da planilha. É a primeira coisa que eu vou precisar fazer, senão eu não consigo montar os registros. Uma vez que eu coletei esses dados da planilha, né, trouxe isso, carregar, vou até colocar assim, ó, carregar os dados da planilha para memória do computador. Esse é o primeiro passo. Uma vez que eu fiz esse processo, eu vou para a etapa seguinte. Qual é a etapa seguinte? Eu vou montar os registros. Então, montar os registros K200. Seguindo um passo a passo, seguindo lá a estrutura que está no guia prático que a gente acabou de ver. E, por fim, em terceiro, eu vou exportar os dados do registro para um arquivo. Então, são esses os 3 passos que a gente vai dar para transformar esse projeto aqui em uma realidade. E o I é implementar a solução. Vou pegar isso aqui tudo que a gente acabou de fazer, isso aqui tudo, grandes coisas. A gente vai pegar essas coisinhas aqui que a gente acabou de definir e a gente vai implementar isso, vai transformar isso numa automação de verdade. Então, primeira coisa, eu vou criar uma rotina, vou chamar aqui, ó, public sub, e vou chamar ela de gerar K200. Mais simples do que isso, impossível. Então, vou fechar aqui minha automação, dar uma organizada aqui, e agora a gente vai montar isso. Então, a primeira coisa que eu preciso, carregar os dados da planilha para a memória do computador. Os dados já estão aqui. Então, eu sei que a gente vai vir da coluna A até a coluna F. Será que eu preciso de todos esses dados? Então, para isso, a gente vai precisar entender um pouquinho da estrutura, que a gente já viu. Então, ó, data, isso aqui eu posso colocar automaticamente. Eu não preciso ter isso em lugar nenhum. Posso simplesmente chegar lá e digitar K200. Depois eu tenho data do estoque final. Onde é que está essa data? Tenho ela aqui. Beleza, isso não é um problema. Depois, código do item. O código do item tem aqui na coluna A. Legal. Depois eu tenho quantidade em estoque. Quantidade em estoque está na coluna C. Beleza? E aí eu tenho indicador do tipo de estoque, que vai ser do próprio informante, e o código de participante que eu não vou precisar usar. Então, ó, meus dados terminam aqui na coluna C. Eu vou precisar da coluna A e da coluna C, e acabou, não preciso de mais nada. Então, não preciso pegar aqui até a coluna F, vou pegar só até a coluna C. Então, beleza, eu já entendi quais são os dados que eu vou precisar, Alt F11, e a gente vai começar agora a definir as variáveis que a gente vai utilizar. São variáveis
Imagine variáveis como se fosse uma caixa de papelão onde você guarda um monte de informação ali dentro. Você deu um nome, né? Sua caixa, você tem uma ligação afetiva com essa caixa sua, você deu um nome para ela, um nome carinhoso. E sempre que você precisa das informações, você tem uma caixa pelo nome. E aí as informações aparecem magicamente até você. Então, essa é a explicação mais lúdica que eu consigo dar do que é uma variável, beleza? Então, basicamente é um espaço na memória do computador onde eu armazeno informações. Sempre que eu preciso acessar esse espaço na memória do computador, ao invés de eu lembrar o endereço físico cheio de letras e números, códigos binários, eu vou simplesmente chamar pelo nome que eu defini essa variável e ele vai me trazer essas informações de forma mágica. Então vamos lá definir nossas variáveis. Então, a gente vai usar a palavra reservada de dimensionar. A gente vai dimensionar um espaço na memória do computador para armazenar os dados da nossa planilha. Então, eu vou chamar ela de produtos, tá? De produtos, as variante. Então, estou criando um espaço na memória do computador chamado produtos. Beleza. O que é que eu vou fazer depois disso? Eu vou carregar esses dados para a memória do computador. Como é que eu faço? Eu trago esses dados para uma variável. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar produtos, vai ser igual a. E aí eu vou definir de onde que ele vai puxar esses dados. No meu caso, vai ser de uma planilha. Né? Podia ser de um XML, podia ser de um arquivo SPED, podia ser de um banco de dados, podia ser da nuvem, como a gente já fez aqui na live passada. Mas nesse caso específico, a gente vai buscar de uma planilha Excel, que no caso está bem aqui, que é a nossa planilha saldo estoque. Então, eu vou dizer que a minha informação está lá em saldo estoque, com range, intervalo de célula que eu quero trabalhar, e eu vou definir, eu sei que vai ser alguma coisa entre A e C. Tá? O A vai ser aqui, ó. A3 vai começar aqui. Então, eu vou colocar do A3 até o C, C eu não sei o que. Porque isso aqui pode variar, né? A gente está fazendo aqui o mês 11, de repente eu vou precisar fazer o mês 12 também, mês 10 para trás. Então, essa quantidade aqui pode ser que varie. Então, a gente vai precisar definir isso de forma dinâmica. Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma variável, ó. Eu vou chamar agora de utilin as long. É uma variável que vai armazenar para mim. Aí, costume de salvar aqui. Não. Não. Vamos salvar esse saldo de estoque aqui como uma pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Isso é muito importante para você não perder aí a sua automação que você está construindo aqui comigo. Pronto, já fiz a alteração, tá lá, ó, XLSM. É o tipo de arquivo que a gente vai salvar uma planilha com macro. Beleza, então, até da célula A3 até a célula C, alguma coisa. Nesse caso vai ser a última linha. Como é que eu defino essa última linha? Então, antes disso, eu vou aqui, ó, vou colocar utilin, vai ser igual a isso. E o count, end, quiser ler aqui, ponto, ou. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou encontrando a última célula na minha planilha. Como é que ela vai fazer isso? É como se ela viesse para cá, para essa última célula aqui, desse um Ctrl seta para cima e encontrou a última linha. Pronto, foi exatamente isso que eu fiz. Só que através da nossa automação. Ele vai encontrar essa última linha e vai guardar aqui nessa variável. E aí depois eu gosto de fazer esse tipo de verificação para não ter erro na nossa automação. If utilin maior que 2, then eu fecho o end if aqui. O que é que eu fiz? Lembra que, olha só que aqui a gente tem a coluna, né? O título que é na linha 2. A partir da linha 3 é onde a gente tem dados. Então, quando eu pergunto se a última linha é maior do que 2, o que é que eu estou querendo, na verdade? Saber se tem dados, se tem estoque ali para eu poder gerar o bloco K, o registro K200. Se for menor ou igual a 2, isso quer dizer que não tem dados lá, então eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente pular essa parte. Então, por isso que eu estou perguntando aqui para a minha automação se a última linha é maior do que 2. Se for, eu vou simplesmente definir que os meus produtos, intervalo lá de produtos que eu vou coletar, vai ser da célula A3 até a célula C e a última linha. Pronto, defini meu intervalo. E agora que eu defini o meu intervalo, eu vou coletar essas informações, vou trazer isso para a memória do computador. Eu vou trazer isso linha a linha. Aqui a gente já trouxe, né, de uma forma genérica, todos os dados, mas eu quero trazer linha a linha, porque eu já quero, inclusive, ir montando aqui o meu arquivo
do SPED fiscal, meu registro K200. Inclusive já é a parte 2 aqui, ó. Então já vou jogar isso aqui. E como é que eu vou montar esse registro K200? Primeira coisa, eu vou definir variáveis para as informações que eu preciso, que eu quero, que vai ser aqui, ó. Vamos pegar lá o guia prático, o registro 0200. Então eu vou vir aqui, ó. Vou até criar um negócio diferente. A gente vai criar um negócio chamado constante. Deixa eu testar uma coisa que eu nunca fiz aqui. Vamos. Vai ser Harry igual. Vamos ver se vai dar certo. Final. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma constante, que é algo um pouquinho diferente de uma variável. Qual a diferença de uma constante para a variável? A diferença é que a constante é constante e a variável varia. Tá? Basicamente isso. Então, esse dado que eu defini aqui, ele não vai mudar, ele não vai se alterar, nem que eu queira. Se eu chegar aqui e colocar reg agora vai ser igual a H010, que é o inventário, não vai rolar, ele vai dar um erro. Tá? Porque uma constante não se altera, não pode alterar, senão deixa de ser constante e passa a ser uma variável. Então, eu já defini aqui como uma constante, que eu estou trabalhando com o registro K200, e agora eu vou pegar os próximos registros. Data final do estoque. A data final do estoque, eu já posso definir aqui, ó. Como é o formato que ele quer? Vamos ver. Normalmente é dia, mês e ano. Então, eu vou fazer assim. Vou definir aqui din dt stock string. E aqui eu vou dizer que dt stock é igual a... Eu vou pegar a célula, que é uma célula fixa lá, que tem a data. Nesse nosso caso aqui, ó, vai ser a célula 1B1. Vamos vir aqui. Vou apagar isso aqui, deixar o B. E aqui eu vou dizer que é 1. Vou fechar aqui, ponto. Eu pego o valor da célula B1 e guardo aqui na minha data de estoque. Só que não é só isso, a gente vai precisar formatar essa informação aqui. Então lembra, o formato que o SPED vai pedir é dia, mês e ano. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou usar format. E aqui eu vou dizer qual formato que eu quero. Eu quero dia, mês e ano, em inglês, né? Day, month e year. São os anos. Beleza. Defini já as informações que eu preciso da data, do inventário. Já peguei o registro, que é o K200. Próxima informação, código do item. Código do item, eu posso chegar aqui e vou chamar de cprod. E eu vou usar esse símbolozinho aqui de cifrão, que significa string, para a gente não precisar ficar escrevendo isso toda hora. Depois disso, eu vou precisar da quantidade. Então, a quantidade vai ser din, td, mais double, número por casa decimal, pode ser que tenha alguma informação quebrada. E depois a gente vai ter o indicador do tipo de estoque, que vai estar vazio, ou na verdade, a gente vai precisar preencher o estoque de propriedade do informante em seu poder. Então, vou chamar aqui de... Vou criar uma constante para isso também, porque ele não vai variar. Const string igual a 0. A informação que eu quero vai ser sempre 0, estoque de propriedade do informante em seu poder. E por fim, o código do participante, que vai ser sempre vazio. Então, eu vou criar uma variável para isso também. Também pode ser uma constante. Igual a vazio. Pronto, criei todas as variáveis e constantes que eu vou precisar. Tudo aqui. Agora eu vou montar esse registro. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou trabalhar com vários produtos. Então, a gente vai precisar fazer um negócio chamado loop. Então, eu vou criar um loop chamado for i. Vou dizer que ele vai ser igual a lbound produtos for bound produto. E aqui, next. O que eu estou fazendo? Estou garantindo que eu vou pegar todos os produtos que estão aqui nesse intervalo de dados e vou passar um por um através deles. E aqui eu vou criar uma outra variável, e asLong, onde eu vou aumentar essa contagem. Então, aqui vai ser 1, depois 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, o webbound
ele vai buscar a posição inferior, né? Não lembro agora qual é o termo, mas enfim. Ele vai buscar o número mais baixo, low, né? Low bound, digamos assim. E upper bound seria o final desse intervalo de dados. Então, a tabelinha, ele vai buscar a primeira linha, e depois a última linha, e ele vai passar da primeira até a última linha, e a gente vai recolhendo esses dados que a gente precisa trabalhar. Beleza, então vamos lá montar esse negócio aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é buscar os dados lá do registro. Então, eu vou buscar, na verdade, os dados que estão faltando, né? Que é o código do produto, dele aqui, código do produto, e também a quantidade. Então, a gente tem, ó, isso aqui a gente já tem, aqui a gente já tem, isso aqui a gente não tem, e o restante a gente já tem. Então, código e quantidade. Então, o cprod vai ser igual a produtos, I, que é a linha que ele está passando no momento, e a coluna que vai ser a 1, que é essa coluna aqui, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Só tem 3 colunas no nosso intervalo de dados. E depois disso eu vou copiar e colar aqui embaixo e vou chamar isso de QTD, quantidade. Pronto. E aqui a coluna vai ser 3, não 2, tá? 2 tem a descrição. Vai estar na 3, que é onde eu tenho a quantidade. Pronto, agora eu já tenho tudo que eu preciso. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu só vou montar o meu arquivo, montar o meu registro K200. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma outra variável em ferramentas, referências. A gente agora vai habilitar uma biblioteca chamada ms for lib. Aqui, ó. Lib é um array list, tá? Para você fazer funcionar o array list, você precisa habilitar o net.framework 3.5. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Você vai em ativar e desativar recursos do Windows. Aqui, ativar ou desativar recursos do Windows. Abre essa caixinha bonita aqui. E ó, .NET Framework 3.5, isso aqui tem que estar marcado. Se estiver desmarcado, você vai marcar, vai deixar assim como está a minha. E aí você vai conseguir encontrar essa biblioteca aqui, que é mscorelib.dll. Uma vez que isso está habilitado, eu consigo vir aqui e fazer o seguinte, de arr, tá, o nome do bloco, ICU array list. Pelo amor de Deus, lembrem de colocar o new aqui, tá? Porque eu sempre esquecia de botar esse negócio e toda vez que eu rodar meu código dava erro, dava problema. Então, essa palavra em new é muito importante, senão não vai funcionar o seu array list. Beleza, já criei, agora está na hora de a gente adicionar as informações nele. Olha que difícil. ARR, K.add, e aí eu vou criar uma estrutura aqui, ó, chamada array, que é onde eu posso guardar várias informações dentro de uma mesma linha, como se eu estivesse criando realmente um registro, que é exatamente o que a gente está fazendo, inclusive. Então, eu vou chamar o nome aqui de reg, que é a primeira variável que eu tenho. Segunda variável, não lembro mais, vamos dar uma olhada aqui. Data do estoque. Então, dt estoque, vírgula, e próxima informação. Vai ser o código do item. Então, cprod, próxima informação, ptd, próxima informação, indicador, tipo do estoque, né? Acho que eu coloquei no lugar errado aqui. Aqui é a data do estoque. DT, tá certo, DT estoque. E aqui TP. TP estoque. Legal. Depois, estoque. E por último, mais ou menos importante, o código do participante. Aqui, todas as informações que a gente precisava, já vai adicionar isso lá no meu bloco K. Só que dá para a gente fazer ainda melhor, dá para a gente montar o registro todo já, deixar no formato SPED e já guardar no nosso array list, e depois a gente só faz zerar o bloco de uma vez só, de uma porrada só. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma função chamada join, que é nada mais nada menos do que juntar. Então, ele vai juntar esse array que a gente criou aqui, esses campos que estão separados, vai juntar tudo como se fosse uma coisa só e formar um registro. E o delimitador que eu quero usar é o pipe, que eu quero que ele monte o registro do SPED. Pronto. Basicamente, é isso que a gente vai precisar. Eu vou precisar disso aqui. Posso até fazer aqui, ó, no próprio K200, botar um pipe, pezinho aqui. E aqui no final, que é o tipo do estoque, o código do participante, cadê? Vou botar um pipe também. Que aí ele já vai
fechar o pipe para mim, tá? Então, por que é que eu estou fazendo isso? Porque o SPED ele começa com um pipe e vai terminar com um pipe também. Então, a gente precisa garantir esses dois pipes no início e no fim, por isso a gente vai colocar aqui no primeiro campo, que é o registro, e no último, que é o código do participante, fechando um pipe também. Legal, salvando aqui meu código, vamos testar, né? Então, está todo construído até aqui, vamos ver se está funcionando por enquanto. Vou dar um ponto de interrupção, isso aqui chama ponto de interrupção, tá? Essa barrinha cinza aqui, ó, a gente pode marcar ela com vários pontos de interrupção. O que é que esse ponto de interrupção faz? Quando eu estou executando meu código, eu quero parar em determinado lugar, fazer uma verificação, ele para exatamente nessa linha, nesse ponto que está marrom aqui, e eu consigo fazer minhas análises. Então, eu vou criar um ponto de interrupção aqui, e a gente vai dar um play, e já parou aqui. Ó. Então, última linha, 236, vamos conferir. 236, beleza, funcionando direitinho. Data do estoque, vamos ver se ele está puxando direito. Ó, 30/11/2022. Tá certinho, é isso mesmo que a gente tem que botar lá. Dia, mês e ano. Então já puxei certo aqui também. Produtos, ele vai buscar aqui todos os produtos, já puxou. E agora eu tenho aqui ó, uma variável chamada produtos, que eu tenho 234 linhas. Pô, mas não é 236? Não, porque a gente começa aqui ó, da linha 3. Então se a gente der um Ctrl Shift seta para baixo, a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, contagem 234 produtos. Então ele realmente está puxando a quantidade de produtos que a gente precisa que ele puxe, 234. Agora, ó, L-bound 1. Então vamos começar da linha 1, o bound 234, que é a última linha. Então se a gente vier aqui, a gente vai ver essa estrutura. 1, 2, 3, 4, 234 produtos. Se eu abrir o primeiro produto, olha o que é que vai ter aqui dentro. Código, descrição, quantidade. Exatamente aquilo que a gente selecionou aqui no nosso conjunto de dados. Então, tudo ok até agora, nenhum problema. E a gente vai para a próxima etapa. Agora a gente vai pegar as informações de cada linha. Então, primeira linha, linha 1, aqui, ó. Se eu passar o mousezinho aqui no i, vai mostrar para mim 1. Então, linha 1, coluna 1, vai trazer o código do produto. Está aqui o código do produto. Depois, linha 1 ainda, coluna 3, ele vai trazer a quantidade, que é 442. Então, vamos ver aqui, código do produto está aqui, quantidade 442 está aqui também. Então, certinho, essas informações por enquanto. Então, beleza. Agora está na hora da gente adicionar essas informações. Então, quero testar se ele está gerando o registro corretamente. Como é que eu faço isso? Eu vou simplesmente copiar toda essa parte aqui, Ctrl C, vou vir aqui e vou perguntar para a minha automação. Como é que eu faço uma pergunta para ela? Primeiro, eu tenho que estar com a janela de verificação imediata habilitada, que é aqui no menu Exibir. Então, a gente vai vir em Janela, Verificação Imediata, com Ctrl G, e pronto. Ele vai habilitar essa janelinha para a gente, como se fosse um bloco de notas inteligente. Você pode fazer perguntas e ele responde. É quase um oráculo dos blocos de notas. Então, eu vou dar uma interrogação aqui, vou colar essa parte do meu código e vou dar um Enter. E vai me dar a resposta. Ó, a resposta é essa aqui. Então, vamos ver se está certo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 campos no meu registro K200. Vou lá, em guia prático, 6 campos tem que ter o registro K200. Então, ó, a gente conseguiu gerar o registro K200 de forma correta. Está perfeitinho o nosso registro, a gente já pode avançar para a etapa seguinte. Então, esse processo que eu estou fazendo com vocês aqui, de verificação, ele é muito importante, tá? Inclusive, quando vocês estiverem desenvolvendo suas próprias automações, porque às vezes a gente simplesmente sai lá copiando, colando tudo e esquece de verificar se está funcionando direitinho. Tem muita gente que chega até mim para pedir ajuda, suporte, e a gente sempre ajuda aqui, a gente não tem nenhum problema com relação a isso. Mas muitas vezes a pessoa se passou num pedaço de código, colocou um ponto onde não era para colocar, ou colocou uma vírgula onde era um ponto, porque copia tudo de uma vez e depois quer que o negócio funcione. Eu copiei exatamente igual como estava, professor. E aí dá vontade de dizer assim, ó, eu vou começar a falar. Não é por maldade, não. Vocês vão me entender. Se não está funcionando, é porque você não fez certo, você não copiou exatamente igual. Você copiou alguma coisa errada. Então, como é que vocês vão acelerar a identificação dessas coisas que foram copiadas de forma errada? Fazendo exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. Observando por etapa. Observe que eu vi, ó,
Será qual foi a última linha que pegou? Ó, linha 236. Fui lá e verifiquei. Pô, tá a linha tá certa. Depois eu fui lá, ó, data do estoque. Tá puxando direitinho? É essa data mesmo que eu quero? Tá no formato que eu preciso? Tá, beleza, tá checado. Depois a gente veio aqui, ó, pegou o intervalo dos produtos, vim aqui embaixo, observei, tá trazendo o intervalo correto, os dados estão ok, ou estão ok, beleza. Próxima etapa, puxou o código do produto certinho, puxou a quantidade, puxou. Pô, beleza, então percebe que eu estou checando meu código, não estou perdendo tempo aqui. Eu estou verificando se está tudo nos conformes para eu conseguir avançar para as próximas etapas. Se não está ok, eu já corrijo logo agora, estou com a cabeça fresca, não vou ficar horas e horas quebrando a cabeça tentando entender o que é que está errado, passando raiva. Quando a gente fica com raiva, a gente fica 30% menos inteligente, não sei se vocês sabiam disso. Então é uma forma de eu até preservar minha inteligência e meu bom humor, tá bom? Então, façam isso também quando vocês estiverem compilando esse código. Vamos lá. Então, eu vou adicionar esse array list aqui. Na verdade, esse registro ao meu array list. Entendo como se fosse o meu SPED isso aqui, tá? Meu bloco K. E eu vou dar um F8. Ele adicionou. Apareceu aqui, ó. Olha lá. Ah, bonitinho. Legal. Vamos pro próximo. Vai adicionar um segundo registro. Olha lá, já está aqui também. No próximo. Aqui também. Então, ele vai adicionando para mim os registros um atrás do outro. E aí, quando terminar tudo, eu vou fazer a exportação desses dados. Eu vou puxar aqui, ó. Vou lá aqui. E aqui eu vou exportar os dados para um arquivo TXT. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o próprio endereço da planilha que eu estou utilizando, desde que você tenha salvo ela, tá? Então, se você não salvou, salva a sua planilha até para você não perder os dados. Aí, porque se você tentar fazer isso que eu vou fazer agora sem salvar a planilha, você não vai conseguir exportar. Depois você vai me perguntar, professor, eu copiei exatamente igual o código e tal, o negócio não está exportando. Não está exportando porque você tem que salvar a primeira planilha para ele ter o endereço onde você salvou a planilha para daí sim a gente utilizar essa informação. Beleza? Então, eu vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de caminho string. Criar aqui. Só vou importar juntinho aqui em cima, as irmãs dela. Então, a variável caminho vai ser o seguinte: caminho igual is notebook.path, que é o caminho onde a minha planilha está salva. E aí eu vou colocar um i, barra invertida, e vou colocar o nome dessa minha automação. Vou chamar de bloco K. Bloco K. .txt, super criativo. Pronto. Então, está aqui o caminho onde eu vou exportar os meus dados. Legal. Próxima etapa. Agora eu vou exportar de fato. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o comando open. Aí, onde eu vou colocar aqui o endereço, o caminho, que vai ser caminho. As output. Exportar esses dados. For output, para exportar as hashtag 1, como arquivo 1. Close, hashtag 1. Essa é a estrutura. Como que eu faço para exportar esses dados agora? Bom, eu simplesmente vou pegar esse array aqui, vou usar a propriedade dele toArray. Ele vai pegar esses registros, esse conjunto de registros, vai transformar numa coisa só, vai transformar em array, né? Digamos que é isso aqui, ó. Só que é um array multidimensional, bidimensional, né? Com duas dimensões, linhas e colunas. E aí, o que, é que eu quero que ele faça depois disso? Que ele junte esse array, na verdade, vai ser um array dimensional normal mesmo, né? 1, 2, 3, 4. Eu quero que ele junte esse array de forma que eu tenha um arquivo, um bloco completo. Como eu faço isso? De novo, a gente vai usar o nosso amigo join aqui. Ó. Então, eu vou dizer aqui join, junte esse array com o delimitador VBCRLF. Eu estou dizendo para ele, junta isso e cada registro que tiver, você vai quebrar ele em uma linha, você vai dar um enter. É diferente do que a gente estava fazendo aqui em cima, quando a gente estava usando um pipe, queria montar um registro. Agora eu não quero montar um registro, eu quero montar um bloco. Então, para eu montar um bloco, eu vou usar o VBCRLF para demontar isso na gente. E aqui eu vou usar o comando print hashtag 1, vírgula, espaço.
E aí ele vai juntar tudo isso, já vai colar diretamente no meu TXT e já vai fechar o TXT para mim. Vamos testar? Salvar aqui o nosso código. Dar um F5. E já foi, né? Vamos ver se deu certo. Vem aqui, loads, 5, tá aqui o bloco K. Olha lá. Tá feito. É isso. Aí, agora tem um detalhe, né? Não está completo esse bloco. Eu precisaria informar aqui também o bloco de abertura e de encerramento. Então, vamos fazer isso. E que eu posso colocar na mão grande mesmo. É um registro só, K001. Deixa eu parar aqui. E aqui, se tem movimento, se não tem. Vamos dar uma fuçada aqui. Abertura do bloco. Então, bloco com dados informados, bloco sem dados informados. Então, a gente vai fazer aqui uma análise, né? Primeira coisa. Sempre vai ter bloco, senão não faz sentido eu gerar o bloco, né? Não faz sentido nenhum eu gerar um bloco que não tenha dados informados. Então, vamos colocar aqui, ó, 0. Tá bom, resolvi o K001. Depois, a gente tem o K100. Vem aqui, período de apuração. Então, ó, registro fixo, contendo K100, depois a data inicial e a data final. A data final a gente já tem. Então, eu vou vir aqui, ó, vou copiar descaradamente essa linha em cima. Vamos colocar aqui K100. Data inicial, ela vai ser 01. E aqui, um pedaço da minha constante aqui, ó. Cadê? Não é a constante, é da data do estoque. Data do estoque. 3. O que aconteceu? Faltou fechar aqui. O que eu estou fazendo? Peguei a data do estoque, tem lá a data final. Peguei os últimos 6 caracteres, 4 do ano, 2 do mês, e vou juntar com o 01, que é o período inicial. Depois eu vou fazer a mesmíssima coisa aqui, ó, copiar e colar, para o período final. Perdão, viajei. Então aqui, data inicial, pipe, data final. Então a data final vai estar aqui. Vou apertar de novo. Pronto. O que a gente vai ter aqui? Aqui vai ser DT estoque. Então, a 100, data inicial, data final. Data inicial, que é os 6 últimos caracteres mais 01, e data final, que é a data do estoque. Beleza, aí sim eu começo a exportar o registro K200 e lá no final eu vou ter o registro K990. Encerramento do bloco. Então, o K990 é a quantidade de linhas do bloco. Beleza, vamos fazer isso. Copiar aqui, ó. Colar aqui. K990, quantidade de linhas do bloco. Opa, e agora? O que eu faço para identificar qual a quantidade de linhas do bloco? Muito simples. Eu não tenho aqui todos os registros K200, todos os registros K200 vão estar aqui nesse array. E ele tem uma propriedade muito interessante, que é a propriedade count. Então, ó, eu posso chegar aqui e colocar ARR count. Pronto, ele vai contar para mim a quantidade de registros K200. Mas só tem K200. E os outros? Bom, a gente só vai somar. 1, 2. Tenho que contar esse próprio registro aqui também. Então, 3. Então, vai ser isso aqui mais 3. Pronto. Ele vai trazer para mim a quantidade total de registros dentro do bloco K. Aqui, bloco K completinho para empresas atacadistas, né? Empresas industriais. Tem mais coisa, tem lá o K305, K300, acho que é isso. Mas, enfim, vou salvar aqui. E seria legal a gente avisar para o usuário que está pronto, né? Então, ó,
nesse box e eu vou colocar seu está pronto. A gente vai colocar VB Information, para avisar ele, e o título, geração do bloco. Legal, vamos testar. Eu vou criar um botãozinho, né? Inserir ilustrações, formas, aqui o botão, vou colocar, centralizar aqui, deixar bonitinho, uso, botão direito do mouse, propriedades, de novo, clicar direito, a gente tem a opção aqui que eu não estou vendo, tá? Atribuir macro, gerar 200, ok. Vamos clicar nesse botãozinho, o estoque está pronto. Então vamos ver se está pronto mesmo. Vem lá. Finalizar. Tá 0K001. Vamos corrigir isso aqui. Aí tá 100, tá aqui direitinho, tá 200 tá aqui também. Embaixo canal 690 com 237 registros. E realmente tem. A gente consegue ver aqui, ó. LN, que é o número de linha 237, coluna 11, que é a posição, né, que eu tô aqui. Então, tá certinho o somatório, só isso aqui que ficou estranho. Provavelmente eu passei batido aqui na hora de gerar. Vamos dar uma olhada. E foi isso mesmo, lá. Tá? 001. E aqui, o 0 era K, né? Coloquei no lugar errado. Pronto. Então, vamos fechar isso aqui. Para cá. Vou apagar novamente. A gente vai gerar. Seu estoque está pronto. Beleza. Vamos ver. 001, 100, 200, 690. E pronto. Desafio cumprido. Vou voltar aqui para a gente continuar a nossa live. De volta aqui, conseguimos concluir mais uma automação com sucesso. Espero que esse conhecimento seja útil para você, que você possa utilizar isso não só para gerar informações do bloco K, como do bloco H, como de qualquer outro bloco, qualquer outro registro que você precise adicionar no seu spread fiscal. Esse é um conhecimento muito útil, muito poderoso, dá para fazer muito mais coisas do que apenas gerar o bloco K, apenas gerar o bloco H. Então é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.